Olá, boa noite. Nossa, já estão em 10 aqui, 10 pessoas. Essa sala tem que ser aberta no horário certinho, né, gente? Essa reunião nossa. Boa noite, pessoal. Raquel, Su, Rosângela, Odete, querida, do Amor Exigente. Essa semana foi uma linda live sua e do seu esposo, né? Rosana, tudo bem com vocês, meninas? Que bom que vocês vieram hoje, Rita. Eu tô fora de casa, né, na casa da família, até falaram: "Nossa, mas quem que vai na live hoje no Dia dos Pais?". Eu falei: "Nossa, vocês não imaginam quantas pessoas vão gostar de falar sobre pais no Dia dos Pais, né, dentro do nosso universo". Então, eu pensei em nós falarmos a respeito desse tema hoje, da influência da figura paterna, porque nós estamos realmente eh, vinculadas a essa história nas nossas vidas, né? Então, achei que seria um bom tema. Bom, quem está aqui pela primeira vez, não me conhece, eu sou Romina Miranda, sou terapeuta de família e casal, especializada em dependência química, pesquisadora na área de codependência e dependência afetiva. Sou autora de alguns livros na área que vocês conhecem já, Até que a Droga Nos Separe, do guia Até que a Droga Nos Separe, do livro Uma Só Palavra de Padre Haroldo, enfim. É só para que vocês entendam qual é a minha linha de trabalho. Eu trabalho com a teoria sistêmica, que é uma abordagem onde nós trabalhamos todos os conceitos relacionados ao fato que nós estamos observando, que aqui no caso é a nossa codependência, por meio de uma abordagem familiar, ou seja, sempre vamos buscar a nossa história familiar para que nós possamos entender as nossas questões atuais, como os padrões da nossa família de origem e da nossa ancestralidade de uma forma geral influenciam a nossa vida hoje e como a gente repete esses padrões, querendo ou não, e como podemos quebrar esses ciclos, né? A gente vem falando sobre isso bastante nas últimas lives. Nós falamos recentemente sobre a questão da lealdade familiar, que eu acho que ficou bem claro para muitas de vocês que me procuraram depois, até para falar um pouco, dizer, né, que vocês que costumam me dar retorno durante a semana, depois da live, de insights que tiveram, descobertas que aconteceram a partir das nossas conversas, que isso para mim é algo muito gratificante, né, porque, como eu já disse, a ideia é que a gente possa, através desses encontros, cada dia ter uma pílulazinha a mais de algo a ser colocado no nosso pote das descobertas, né, da nossa autodescoberta, do nosso autoconhecimento, como eu costumo sempre colocar, por mais que a maior parte de nós estejamos aqui em virtude de um relacionamento afetivo ou familiar com um dependente de substâncias psicoativas, com alguém que sofre de uma compulsão, ou que tem comportamentos inadequados, ou é violento, abusivo, que é a minha área de atuação, então por esse motivo acabam vindo, né? Tanto as pessoas que vêm, que são profissionais, quanto os não profissionais. Então, eu costumo dizer que eu costumo colocar, né, o que acontece aqui é uma busca por autoconhecimento para que então a gente possa entender o que acontece conosco, de forma que nós possamos modificar essas questões, né? Nós vamos o quê? Modificar em que sentido? Separar ou ficar, abandonar ou não abandonar? Não é essa a questão, mas é a questão de nós descobrirmos aspectos da nossa individualidade que até então estavam obscuros e que a gente procure então a cada live, a cada encontro, a cada reunião, a cada grupo de estudos, clarear um pouco mais essas coisas todas.
Tô vendo aqui todo mundo falando boa noite, tô vendo quem tá. Depois a gente vai fazer aquele esquema habitual, né, então a gente inicia a nossa live, falando do eu costumo falar com vocês sobre o tema cerca de meia hora, no máximo 40 minutos, e depois a gente abre para as perguntas, para que vocês possam esclarecer dúvidas sobre o assunto abordado. Bom, e aí hoje, né, por que que eu pensei em trazer o tema da figura paterna? É claro que em celebração ao Dia dos Pais, muitas de nós temos os nossos pais vivos, outras não. Muitas temos um pai que foi presente, outras não. Mas eu tenho certeza que de alguma maneira, para muitas de nós, o nosso pai foi uma figura definitiva ou decisiva na nossa personalidade e principalmente no que se refere ao nosso padrão de relacionamento afetivo, né? Isso é algo que nós estudamos na abordagem familiar sistêmica e é algo que a cada dia, a cada grupo que nós fazemos, a cada aula, a cada grupo de estudos, eu fica mais claro para mim, né, o quanto realmente as histórias têm esse viés da questão do relacionamento afetivo com os pais, principalmente com a figura paterna, no caso das mulheres que têm essas questões de dificuldade em relacionamento, o que, que está aí vinculado a uma repetição de um padrão que existia com os pais, né? Então, nós temos aí várias figuras de paternalidade entre as pessoas que sofrem com a questão da codependência. Mas basicamente o que tem sido e o que eu tenho estudado e que eu gostaria de estar trazendo para vocês hoje um olhar sobre, porque temos diversos olhares. A gente pode falar do pai herói, aquele pai que efetivamente nos fez ter um apego emocional muito grande por ele e acabamos projetando em outras figuras esse mesmo indivíduo para que seja o nosso companheiro afetivo. Nós podemos falar sobre o pai ausente, que é aquele pai que abandonou a família e a minha mulher ficou a vida toda imaginando quem seria esse pai, buscando esse pai nos homens com os quais ela se relacionou. A gente pode falar do pai que, apesar de ser presente fisicamente, é um pai ausente emocionalmente, porque por diversos motivos pode ter negligenciado, rejeitado ou abandonado. Então, a Aline está dizendo que está pausando muito. Tá ruim, gente, a transmissão? Gostaria de saber se para mais pessoas também tá ruim, se é só a Aline, para eu ver se é possível fazer alguma coisa. Mas vamos lá. Então, dentro desses conceitos que eu estava comentando com vocês a respeito das várias vertentes, é aquilo que eu sempre trago, né? Ah, que bom. Aline, às vezes é um problema específico, né? Vamos ver como que acontece aqui. A questão, assim, que eu sempre gosto de também falar nas lives, né? Eu trago um conceito familiar baseado na terapia sistêmica, que é a linha que eu atuo, baseado na minha vivência em grupos de apoio, baseado nos meus atendimentos no consultório, consultório hoje mais virtual do que real, né? Baseado nos grupos de estudo, e nas minhas pesquisas, né? Eu pesquiso muito, estudo muito, principalmente agora a questão da conjugalidade, como vocês sabem. E aí, a cada domingo eu quero trazer um pouquinho para vocês daquilo que eu tenho observado, aprendido em todo esse contexto. E hoje, especificamente falando de paz, o que, que eu gostaria de colocar para vocês mais uma vez? Que apesar de nós falarmos sempre em uma linha geral sobre o impacto das relações afetivas dos nossos pais entre eles e conosco na nossa situação atual,
Quando eu falo de uma forma geral, todas nós precisamos levar, todas nós, viu? Eu sei que tem homens aqui também, viu? Tô vendo vocês, é que é um hábito, a gente acaba falando boa noite, meninas, todas nós, mulheres, mas eu sei que também tem homens aqui. Então, todos nós, né, que para todos nós quando eu falo, é que como é sempre importante a gente refletir sobre o conceito que está sendo passado, porém dentro da realidade individual de cada família, porque as famílias são diferentes entre si. O que faz sentido para a família de um não faz para a família do outro. O que é acordo de convivência numa família não é acordo de convivência no outro, na outra. Então, nós não podemos generalizar as informações. São informações que eu trago para vocês, normalmente baseadas em pesquisas, como eu acabei de falar, mas é muito importante que vocês possam depois refletir e que isso reverbere em vocês de uma forma individual, de acordo com a história de cada uma. Mas vamos lá ao ponto, né? Figura paterna e codependência. Na primeira, na segunda infância, né, ou seja, na fase do desenvolvimento humano, a figura paterna ela tem um impacto muito direto no desenvolvimento feminino. Claro que sem dúvida nenhuma no desenvolvimento do homem também, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre a codependência feminina. Então, como as relações com o pai podem reverberar na codependência da mulher, né? Então, só a Odete já está colocando aqui. Meu pai já é falecido, mas era alcoólatra e nunca aceitou ajuda e também não tínhamos o conhecimento que tem hoje. Então, vamos começar por essa sugestão da Odete. A tese de mestrado que eu venho desenvolvendo, que eu já comentei com vocês, é uma hipótese que a gente observa no cotidiano e que ela precisa ser comprovada cientificamente, é de que a maior parte das mulheres que se envolvem afetivamente com dependentes químicos tem pais com dependências, compulsões, não necessariamente químicas, podem ser outras compulsões, né? Então, normalmente são mulheres filhas de alcoolistas, filhas de dependentes de outras substâncias, filhas de compulsivos sexuais ou compulsivos em jogo, ou workaholics, ou enfim, pessoas que de alguma maneira têm uma compulsividade que gera um determinado padrão de convivência, né? As pessoas que são compulsivas, elas, mesmo que um seja pela droga, outro seja pelo sexo, outro pelo jogo, o padrão compulsivo ele gera um impacto na família, que é essa sensação de abandono, essa sensação de rejeição, essa percepção desses sentimentos, que na verdade isso não é, apesar de não ser algo pretendido pelo compulsivo, porque até ontem nós estávamos falando na live à noite com o Gabriel e até no grupo de Amor Exigente, o quanto nós mulheres costumamos fazer uma conexão, né? Ele não para de usar porque ele não me ama, ou se ele me amasse, ele pararia de usar. Nós fazemos uma conexão entre amor e dependência química, entre amor e ele usar ou não usar. É como se ele recaiu é porque não me ama, ele parou de usar é porque me ama, e isso não tem nada a ver, né? Em linhas gerais, a gente precisa definitivamente entender isso. Boa noite, Simone querida. Então, assim, não tem, né, esse padrão de nós fazermos essa conexão entre amor e dependência química, entre escolha do outro em me amar ou entre o uso. Essa conexão é apenas a nossa fantasia no sentido de querer acreditar, porque na verdade a gente está lutando, sem dúvida, vamos chegar lá sim, Simone. Pode ser por parte da mãe, sem dúvida nenhuma. Podemos até fazer na semana que vem figura materna e codependência. Mas hoje eu achei legal trazer esse tema do pai, por ser o Dia dos Pais, foi algo que me veio muito forte e eu quis dividir com vocês. Mas sem dúvida a gente pode ter um impacto familiar no sentido do abandono, da rejeição, da negligência, etc. Então, esse abandono, essa negligência, essa rejeição, ela pode vir de um pai alcoolista, como é o exemplo aqui que a Odete colocou. Então, por mais que o pai dela quisesse ser pai, ou por mais
mais afetivo que ele fosse no período em que ele não estava tomando, a substância, em que ele não fazia uso do álcool, por mais que isso seja relevante, não tem como não considerar o outro lado da questão, né? Então, às vezes a mulher traz essa lembrança da parte positiva do pai, da parte afetiva, ou seja, quando ele não bebia, ele era um pai maravilhoso, ele era afetuoso, ele era protetor, ele era divertido, porém, quando ele bebia, ele era o quê? Ele me negligenciava, me rejeitava, não que aquilo fosse feito, mais uma vez falando, com o objetivo de que o pai queria colocar aquele sentimento no filho, ou o pai nem tinha noção do que estava acontecendo na verdade, mas a criança teve a percepção de que aquilo era um abandono, de que aquilo era uma negligência ou de que era uma rejeição. Então, nesse sentido, essa pessoa cresce com esse vazio da figura paterna, né? Ora tem, ora não tem. Ora ele tá bem, ora ele não tá bem. Ora ele me ama, ora ele me abandona. Ora ele me trata bem, ora ele me rejeita. E esse mesmo padrão ela vai trazer para a vida adulta. Então vai buscar homens que reproduzam esse mesmo padrão. Ora estamos apaixonados e vivendo uma relação maravilhosa, ora ele usa substância, ou é internado, ou recai e me abandona. Inconscientemente, existe essa busca do padrão familiar, que nós já falamos, né? Que nós buscamos aquilo que nos é familiar, e muitas vezes nós temos uma compulsão a essa repetição, né? Isso principalmente nos estudos junguianos, a gente observa o termo, né, da compulsão à repetição, onde nós ficamos repetindo temos uma compulsão por repetir esse padrão com a mesma ou com várias pessoas. Por isso que os casamentos com dependentes químicos, normalmente a mulher tenta demais, aguenta demais, tem limites demais, dá chances demais, porque é quase que uma compulsão por repetir aquele padrão que ela viveu na infância. E depois, se porventura ela se separe, como nós já falamos, não entra em contato com o que é a codependência, não se liberta desse padrão, ela vai buscar outras pessoas, outros relacionamentos que proporcionem esse mesmo ciclo vivencial, ou seja, ora é afetivo, ora é violento, ora é afetivo, ora abandona, ora é afetivo, ora rejeita. E é exatamente isso que acontece na dependência química, tá? Então, eu peguei esse gancho da Odete para falar dos casos, por exemplo, em que existem famílias que são mulheres casadas com homens usuários e que tinham um pai alcoólatra, ou um pai adicto, ou um pai compulsivo, e então vem repetindo esses padrões nessa busca, nessa compulsão à repetição. Isso é importante a gente entender, esse conceito de compulsão à repetição. É como se nós queremos mudar o padrão, nós não queremos continuar aquele casamento onde nós sofremos, nós não queremos continuar repetindo escolhas com homens inadequados, mas existe um padrão de compulsão à repetição que é criado justamente nesse momento em que cria-se esse vazio emocional pela falta do pai, no sentido de cumprir o seu papel de preenchimento das necessidades, no caso da filha, como a gente está falando aqui. Tem um outro item aqui, que foi, acho que a Su que colocou, deixa eu só ver se é isso mesmo. Quando eu tinha 18 anos, ele sumiu. Desde então, falei com ele algumas vezes porque procurei. Isso. A questão do pai ausente realmente fisicamente. Aquele pai que separou da mãe e abandonou a família, né? O pai que corta os vínculos afetivos com os filhos porque não tem mais uma relação conjugal
com a mãe. Então, nesse caso, da mesma forma, só que não nessa vertente do alcoolismo ou da dependência da compulsão, que ora é uma coisa, ora é outra. Não, no caso da mulher que foi abandonada pelo pai, por N motivos, pode ser porque separou da mãe ou porque sumiu, enfim, até a ausência, às vezes questão até do luto, né? Precoce, do luto precoce, luto na infância, ela já cresce com a idealização daquela figura. Então ela idealiza quem era aquele pai, como ela imagina que ele fosse, como que ela gostaria que ele fosse. Por mais que aquilo seja velado, por mais que não seja declarado, externalizado, muitas vezes a gente pergunta para ela quando criança ou adolescente sobre o pai e ela fala: "Não me importo, não sei quem é, não quero saber", mas internamente existe uma necessidade de imaginar, idealizar quem era esse homem que então abandonou, que muitas não conheceram, outras conheceram até uma determinada idade e depois nunca mais viram. E aí projeta-se na figura do cônjuge, do namorado, esse ideal de quem nós gostaríamos que fosse, mas que ainda assim acaba sendo o homem ausente, né? Eu acho que quando a gente fala de grupos de apoio, eu acho que o grupo que mais influencia não, que mais esclarece essas questões da relação, da repetição do padrão da compulsividade por homens inadequados, etc., é o MADA, né? Quando Mulheres que Amam Demais Anônimas, que inclusive tem o livro, né, que vocês já devem conhecer, mas que ele traz realmente todo esse conceito da formação dessa personalidade ou do desenvolvimento da codependência sob esse aspecto, né? Não necessariamente um pai adicto ao compulsivo, mas também um pai ausente emocionalmente. Um pai ausente, presente, ausente na presença, como nós falamos agora aqui do exemplo da Su, mas também tem o pai ausente estando presente na família, né? Ele faz parte do núcleo familiar, ele não abandonou, ele não é compulsivo, ele não é alcoolista, mas ele não cumpre as suas funções paternas de afetividade, porque normalmente alguém também não cumpriu com ele. Né? Então, quando a gente faz o genograma dessas famílias, né, eu já falei para vocês que a minha linha de trabalho, e aqui tem algumas pacientes, algumas pessoas que já participaram dos meus grupos, etc., sabem que eu sempre inicio os trabalhos na construção do genograma, que é essa ferramenta que vai nos mostrar tantas coisas a respeito da nossa história familiar. E normalmente no genograma a gente encontra, né, esse perfil desse pai que por muitas vezes não era alcoólatra, ou não era compulsivo, ou não era, ele não sumiu, mas mesmo sendo alguém presente, pela falta de afeto que ele teve na família de origem dele, ele não consegue transmitir o afeto que a filha espera, né? Então, como dar aquilo que eu não recebi? Como ser afetivo com uma filha se a minha mãe não era afetiva comigo? Como ser afetiva com a minha filha se o meu pai não era afetivo comigo? Aquela questão que a gente já falou dos padrões que vão se repetindo pela lealdade familiar, etc. Então, muitas vezes a filha está à espera, num padrão inconsciente, de um determinado modo de receber afetividade, que não acontece, e ela interpreta isso como uma ausência. E mais uma vez ela vai projetar a imagem do preenchimento dessa ausência no outro, né, no indivíduo com o qual ela vai namorar. Infelizmente, quando a gente projeta aquilo que nós mesmos temos que nos dar no outro, nós vamos estar lutando contra a maré, ou remando contra a maré, ou nadando contra a maré, né? Nós vamos estar buscando numa pessoa que não pode nos dar aquilo que nós buscamos, porque nós é que vamos ter que dar aquilo que nos faltou em algum momento. E aí a gente volta para aquela questão
da criança interna, né? De como nós precisamos acolher a nossa criança interna para entender a partir de que ponto faltou alguma coisa, a partir de que ponto esse vínculo, hoje especificamente falando da figura paterna, a partir de que ponto esse vínculo foi rompido ou começou a ter questões, pontos nodais nessa relação e que foram impactando, né? Então, falamos um pouquinho desse pai presente, porém ausente emocionalmente. Temos também o pai super afetivo, o pai super herói, super presente, porém violento com outras pessoas, né? Então, esse pai que trata a nós como princesas, e nós crescemos nos achando princesas, mas a gente vê esse pai reproduzindo padrões de violência com outras pessoas, às vezes até com a nossa mãe. Isso significa o que naquilo que a gente vai vir a desenvolver? Que, de certa forma, os padrões de violência são aceitáveis. Porque se o meu pai herói, que me amava, que me tratava como uma princesa, ele nunca me bateu, ele fazia isso com os outros. Então, até que ponto a criança cresce achando que aquilo é aceitável e pode, então, quando adulta, aceitar padrões de abuso verbal, abuso emocional e até de violência doméstica. Filhos que viram pais baterem em suas mães também tendem a ter essa repetição de padrão, no sentido de que se o meu pai batia na minha mãe e eles ficavam juntos, eram casados e se amavam, por que que eu não vou aceitar que meu marido faça o mesmo comigo, se eu amo, etc e tal? Então é outro modelo, né? E quando a gente fala em lealdade familiar e a gente olha para esse super-herói construído nas nossas fantasias e idealizações, é muito complicado o movimento da desconstrução desse herói, né? No nosso grupo de estudos, se tiver alguém aqui, que eu acho que tem muitas meninas presentes do grupo, é... nossa, gente, não mexi aqui, tem um monte de gente escrevendo. Nós estamos conversando justamente sobre isso no nosso grupo, né? Sobre a questão da desconstrução do herói, né? O quanto para nós é difícil nós desconstruirmos esse pai herói que nós idealizamos, que é como se para nós não tivessem defeitos, ele pode ter defeito para qualquer pessoa, mas para nós não. Nós não admitimos que ninguém fale do nosso pai, inclusive se a gente estiver na terapia e o assunto chegar no nosso pai, a gente sai da terapia, mas a gente tem muita dificuldade em desconstruir o herói, porque é como se nós estivéssemos quando nós falamos na semana retrasada sobre lealdade familiar, é como se nós estivéssemos deixando de honrar ou deixando de amar o nosso pai, porque nós estamos reconhecendo a sua humanidade, né? Que não existe herói no sentido de perfeição, mas existem seres humanos com defeitos e qualidades. Mas na idealização infantil, nós temos a probabilidade de imaginar ou de projetar esse pai herói. Quando a mãe é uma figura positiva, acolhedora, protetora, os impactos que o pai ausente, ou o pai usuário, ou o pai presente, mas ausente emocionalmente, ou violento, ou abusador, ou autoritário, todos esses modelos, quando a mãe é protetora, os impactos são minimizados. Tá? Mas uma coisa eu acho importante a gente dizer, até uma live que eu fiz essa semana com uma colega, não sei se vocês viram, mas nós falamos sobre essa questão dos pães, né, ou das pães, que são as mães que cuidam dos filhos, né, porque o pai sumiu. Sem dúvida nenhuma, nós sabemos, né, o mérito
dessa engajada, dessa trajetória de cuidar de um filho sozinho, porém é muito importante que nós saibamos que nós nunca vamos ocupar o lugar desse pai. Então, muitas vezes a mãe se coloca, né, como se ela tivesse a necessidade de suprir, e ela tem realmente a necessidade de suprir a carência afetiva que o seu filho ou sua filha tem do pai. Então, ela quer compensar de todas as formas, mas nós nunca vamos conseguir isso. Na verdade, o que nós vamos fazer é tentar minimizar os impactos que esse abandono paterno, seja ele por qualquer um desses motivos que nós falamos, possa ter sobre os nossos filhos, sobre nossas filhas. Mas sermos mães e pais ao mesmo tempo, por mais mulheres maravilhas que sejamos, nós não conseguiremos é, invalidar a falta que essa figura paterna tem na vida dos nossos filhos ou das nossas filhas. É importante também nós pensarmos que, além da própria figura da mãe protetora, da mãe afetiva, o quanto ela pode minimizar esse impacto, e isso é muito importante, né? Porque eu vejo às vezes algumas mulheres codependentes muito preocupadas, né, com a questão do abandono do marido, porque meu filho vai crescer com uma série de problemas por causa da questão da afetividade, etc. E eu tenho que fazer tudo, eu tenho que fazer a minha parte, a do meu marido também. Não, né? Você tem que fazer bem a sua parte e permitir que o seu filho tenha toda a afetividade que você possa dar, mas ele vai ter que vivenciar essa realidade para ele dar conta dessa realidade e lidar com isso de uma forma real e não velada, né? Aquela coisa de querer esconder algo que acontece. E isso acaba criando esses segredos familiares, essas mentiras familiares que são muito mais perniciosas para o indivíduo do que a verdade, né? Então, eu acho importante a gente falar isso hoje, né? Porque sim, eu particularmente posso dizer que também dentro da minha trajetória que vocês já conhecem, no que se refere à criação da minha filha, visto a dependência química do pai, foi uma criação onde eu fui a figura central, mas hoje eu entendo e posso dizer isso, além de estudar, dizer isso por experiência própria, que o papel dele eu jamais vou poder cobrir, né? A carência afetiva, ou a necessidade da presença, ou a relação que eles têm, ou a amorosidade que ela tem por ele, enfim, em momento algum eu posso entrar nessa seara. Essa é uma seara deles, né? E a dificuldade que ela possa vir a ter, ou que tem em relação a essas questões, podem ser tratadas sem dúvida nenhuma, e como eu já disse, minimizadas pela figura da mãe em equilíbrio, né? Então, isso também é um ponto importante, porque muitas vezes na conjugalidade, o que que acontece? Quando o nosso esposo, nosso cônjuge usa e nós estamos na codependência ativa ou na dependência afetiva ativa, ou seja, na fase forte desse transtorno, nós não olhamos para os nossos filhos, nós queremos salvar o nosso marido. E aí esses filhos sofrem um duplo abandono. Eles têm o pai usuário, mas têm a mãe codependente, o que também gera abandono, o que também gera projeções que essa criança vai ter ao longo da vida, né? Então, o quanto é importante que as mulheres, quando não conseguem se cuidar, se tratar ou olhar para sua codependência por si, e se forem mães, que façam pelos seus filhos inicialmente. E depois, um dia, vão entender durante o processo que tudo era para si mesmo, né? Como é no grupo. A gente entra no grupo achando que é para o outro, mas é para nós. E eu gostaria de complementar que nessa questão do papel, né? Ou seja, da minimização da ausência desse pai, além da mãe protetora, da mãe equilibrada, da mãe presente, tem a possibilidade, muitas vezes, das figuras paternas que vêm de outras formas. Um avô, um tio, às vezes um padrasto,
Existem relações paternas, figuras paternas que podem ser bastante positivas no sentido de minimizar os impactos da falta, mas jamais, como eu falei e repito, no sentido de efetivamente cumprir o papel do preenchimento emocional da paternalidade, né? Então, o convite que eu faço no dia de hoje a vocês é que cada uma reflita sobre quem foi o modelo do meu pai, né? Ele era o pai alcoolista, o pai adicto, o pai compulsivo, que ora era muito afetuoso e ora não estava ali por causa da droga ou do uso, e aquilo me deixava nesse padrão de ora ter, ora não ter. Então hoje, por exemplo, eu tenho um casamento que ora eu tenho, ora eu não tenho. Faz sentido? Não, no meu caso, meu pai me abandonou desde pequeno a partir de determinado ponto. Minha mãe era negligente também, ou não, a minha mãe tentou fazer algo, de que maneira isso me impactou? Hoje eu projeto o que no homem, né? Então, desde Freud, que a gente fala nos complexos de Édipo, que a gente poderia falar na questão de Édipo e de Electra, a questão das projeções, né, da menina e do menino, até na transgeracionalidade da abordagem sistêmica, passando por Jung, por diversos outros estudiosos, nós sabemos que o impacto da parentalidade, ou seja, da família de origem na nossa vida é muito grande, e na questão específica da codependência, nós temos alguns padrões que são usuais, que são esses que eu falei para vocês. Ou pais usuários, ou pais ausentes porque sumiram ou morreram precocemente, ou pais ausentes que são presentes, mas são ausentes emocionalmente porque não conseguem transmitir afetividade, ou pai heróis super idealizados, esses que nós não conseguimos desconstruir, que muitas vezes nós invalidamos a presença da mãe até por ter uma supervalorização da figura do pai, né? Então o convite é: qual é a sua relação original com o seu pai? Desde a infância, adolescência e hoje, estando ele presente ou não? O que veio da família do seu pai para você, que atravessou a geração dele? O que foi dado ao seu pai que ele conseguiu dar a você, ou que ele se esforçou para não repetir ciclos com você? Então é um convite a olhar hoje, né, nesse dia que eu sei que muitas aqui, como eu já disse no início, têm os pais, passaram os dias com seus pais e puderam celebrar, outras não têm mais os pais, mas sabem que a figura da paternidade, essa figura paterna está internalizada em nós e nós podemos honrá-los e amá-los de outras formas. De certa forma, eu sinto a possibilidade de honrar também o meu pai falando a respeito de parentalidade na questão paternal hoje, no Dia dos Pais, né? E aí eu gostaria então de deixar esse convite para que vocês possam efetivamente olhar para as relações paternais. Lembrando mais uma vez que não são padrões determinantes, que todos são assim. Isso aqui, como eu já disse a vocês, são pesquisas, são dados do que a gente observa clinicamente, teoricamente, e que a gente pode trazer até das próprias experiências. E lembrando que para muitas pessoas também os impactos que tiveram, que ajudaram a construir essa máscara da codependência, estão ligados à figura da mãe, da maternalidade, que nós podemos falar sobre isso num outro momento. Mas hoje, especificamente, o convite é para que vocês possam olhar para o aspecto masculino na vida de vocês no que se refere à figura paterna, né? Quais os impactos positivos, quais os impactos negativos, até que ponto vocês acham que vocês idealizam a relação de vocês em função de uma relação que vocês gostariam de ter salvado na infância, até que ponto vocês se sentiram abandonadas, negligenciadas, rejeitadas e hoje buscam o não sentir essas buscam
não querem sentir, não querem repetir, mas inconscientemente repetem esse padrão, essa busca por pessoas que acabam abandonando, acabam negligenciando e acabam rejeitando. Se vocês conseguem perceber essa repetição de padrão, se faz sentido isso para vocês ou não. O convite é para isso no dia de hoje, né? Eu vou começar a dar uma olhadinha aqui nas perguntas. E tem muitos comentários hoje, eu acredito que vai ter bastante conteúdo até para a gente falar um pouquinho mais. Mas eu gostaria de aproveitar essa live de hoje, como eu fiz ontem na live com o Gabriel Mori, não poderia deixar de fazer aqui na minha live com vocês. Eu fiz um lançamento ontem de um programa que há muito tempo eu venho sonhando em poder fazer. E eu lancei na live do Gabriel como até uma maneira de poder conceder benefícios para o público que segue o Gabriel, para o programa do Gabriel, Conexão Humana. Então eu lancei ontem na live com ele, mas hoje estou fazendo aqui a segunda parte do lançamento com o meu público específico, que são vocês. Esse produto que eu lancei ontem, ele é um curso do projeto Laços. Então, o projeto Laços, para quem depois quiser conhecer, eu vou deixar um e-mail para vocês mandarem e eu vou mandar para vocês de volta o que é detalhadamente. Mas basicamente, imaginem a ideia de que o laço ele não é o nó. Né? O nó são os relacionamentos afetivos fusionados, emaranhados, dependentes, e o laço é quando esse nó se desfaz e a gente pode ter relacionamentos saudáveis com o outro e conosco. Então, esse é o objetivo de ter dado esse programa o nome de Projeto Laços. E o que é o Projeto Laços? É um curso de 2 meses, são 8 semanas de conteúdo ao vivo, onde nós vamos trilhar uma trajetória de autoconhecimento da codependência, desde os padrões de origem, passando pela família de origem, reconhecendo os nossos padrões, entendendo a codependência conjugal, tá? É voltado para a conjugalidade, seja você vivenciando ou não a conjugalidade, mas se o seu problema de codependência é relacionado a um relacionamento afetivo, a afetividade na linha dos relacionamentos afetivos, o programa tem esse objetivo. Então, ali a gente vai trabalhar as pessoas que querem observar a sua codependência para fazer ajustes na sua relação com o seu familiar usuário, ou aquelas pessoas que não estão em relacionamentos, mas querem fazer ajustes para vivenciarem relações mais saudáveis. Então, vamos ficar juntas durante 2 meses. Durante cada aula ao vivo, com 2 horas e meia de aula, então olhando os padrões da codependência, olhando o conceito de codependência conjugal, entendendo como se dá o impacto da dependência química na relação conjugal. Vamos falar sobre os acordos de convivência entre casais, né, que são completamente diferentes entre os acordos de convivência entre pais e filhos, como a relação conjugal com a dependência química é totalmente diferente do que a relação conjugal com os pais e o que a gente precisa olhar sobre isso. Vamos fazer exercícios sistêmicos para acessar nossas feridas emocionais, nossa criança interna. Vamos acolher as dificuldades da criança interna e vamos também fazer exercícios para podermos acessar as verdadeiras fontes de suprimento das nossas necessidades emocionais, que não são a projeção que nós fazemos no outro. Nós vamos então trilhar um caminho onde nós possamos aprender a desfocar esse foco de projeção que nós fazemos no nosso ente querido, no nosso cônjuge, namorado, enfim, e vamos aprender a buscar essa nutrição que nós precisamos para preencher nossos vazios emocionais vindos dessas relações de origem através desse curso. No evento de ontem, eu deixei uma, é que aqui apareceu para mim, estando tendo problemas para reproduzir esse vídeo, só me digam se vocês estão vendo direitinho aí.
Então eu fiz aqui, parabéns pelo projeto Laços, obrigada, gente. Então ontem com o Gabriel, né? O Gabriel tá aqui, hein? Agora que eu vi ele aqui. Nós fizemos então o lançamento e aí nós temos um desconto especial para os seguidores do Gabriel Mori. E aí as pessoas estão colocando lá, que viram na live do Gabriel, estão tendo um desconto específico. E vocês que são minhas seguidoras, que estão todos os domingos aqui comigo, também vão ter esse mesmo acesso ao desconto. Então eu vou colocar o e-mail, vocês vão mandar um e-mail, gostaria de participar do projeto Laços, assistir a live X. E aí eu já sei que vocês são do nosso convívio, portanto, a gente vai ter um preço especial que, como essa live, como nós fizemos com o Gabriel ontem, como a live às vezes ela é assistida pela pessoa, não na presença ali, mas depois, né? Então a gente vai estender até amanhã, 10 horas da noite, esse desconto. Para participar do curso. Muito importante dizer para vocês que esse curso ele tem vagas super reduzidas, porque é um curso teórico vivencial. Nós não vamos ter só teoria, nós vamos ter vivências. Claro que é um curso online, mas nós vamos fazer exercícios conduzidos sistemicamente e, portanto, eu não posso fazer isso com um público muito grande, não tenho como manejar. Então, quem quiser participar, eu peço que sejam breves no contato para que a gente possa garantir a vaga nessa primeira turma. E aí, daqui 2 meses, quando terminar essa turma, a gente começa a outra. Bom, vou tentar então começar aqui a responder as perguntas. Só para finalizar aqui, estão me ouvindo bem? Normal, ok. Há 1 minuto, Maria Ivonede falou que está normal, porque para mim não está aparecendo nada aqui, não me vejo mais. Então a Su falou do pai que sumiu, aí nós falamos, né, dessa paternalidade ausente, a Suelen falou. A Renata fala do pai falecido precocemente em decorrência do uso do álcool. Exatamente, né? Então é isso. Ela dizendo que o pai não tinha consciência do alcoolismo e que achava que ia parar, que era só uma cervejinha no final da semana e infelizmente faleceu em decorrência do álcool, né? Raquel, meu pai muito presente e atuante, acho que procurei meu pai no meu esposo, mas acabei sendo mãe do meu esposo. Agora estou descontraindo isso, desconstruindo provavelmente, né? Ok, que bom, querida. Valéria, boa noite. Eunice, meu marido era alcoólatra e meu filho hoje é adicto. Eu nunca fiquei meus filhos contra o pai, ressaltando o respeito, sem dúvida. O que não acontece na família do filho, meu neto destrata muito. É uma pena, né? Porque independente disso do marido, nosso marido ou pai dos nossos filhos ser ou não dependente químico, jamais nós vamos colocá-lo numa posição desfavorável enquanto pai, visto que isso vai enfraquecer a parentalidade e vai acabar fazendo mal para o vínculo entre pais e filhos. Sou casado com um adicto, mas ele não é pai dos meus filhos. Esse padrão de comportamento dele pode afetar meus filhos neste sentido? Depende muito, Letícia, da relação que ele tem, do vínculo que os seus filhos têm com ele e da idade dos seus filhos, né? E do relacionamento que os seus filhos têm com o próprio pai, se esse pai deles é presente. Então, depende dessa série de fatores, né? A idade dos filhos, o vínculo que eles têm com o seu marido e o vínculo que eles têm com o próprio pai, ou seja, quem vai ser o modelo dos seus filhos e qual idade que eles têm para estar formando modelos. Boa noite, muito bom ouvir essa compulsão de ajuda, até então não via como compulsão, é compulsão de repetição, é compulsão de repetição, queremos repetir o padrão. Me identifiquei muito. Hoje, pouco antes de iniciar sua live, estava pensando exatamente deste meu tentar persistir, perdoar no meu relacionamento. Isso, Renata, isso é a compulsão pela repetição. Nós tendemos a querer repetir a mesma história sempre até a gente conseguir resolver. E muitas vezes tem pessoas que passam a vida sem conseguir resolver, mas vivem em honra desse padrão de repetição. Meu marido vai sair da clínica
dia 12, antes do que previa, pois se internou no dia 19, mas a clínica deu alta, então não sei o que fazer. Gostaria muito de pôr em prática o que tenho aprendido nas reuniões, porém não sei como. Qual a melhor forma de passar as novas regras combinadas? Ah, sim. André, você mandou essa mesma mensagem para mim no meu WhatsApp. Eu vou responder para você pelo WhatsApp essa pergunta, tá? Mas sem dúvida, para que você possa estabelecer essas novas regras de convivência, que na verdade não é nem tabela de atividades, né? Porque senão a gente começa a entrar nessa seara da maternalidade. Eu faço uma tabela de atividades para o meu marido cumprir. Não, nós não somos mães deles, nós somos parceiras. Nós vamos fazer acordos de convivência, dizer aquilo que nós aceitamos ou não, e eles vão dizer o que eles querem ou não. E aí dali vai sair um acordo conjugal, né? E não uma lista de imposições que reforcem a maternalidade. Eu sei como você falou, tem assistido muitas coisas no AE, mas está com dificuldade em colocar na prática, sem dúvida nenhuma, né? A prática no início é muito difícil. Uh, mas a dica que eu te dou, ainda vou te responder depois pelo WhatsApp, como você me chamou, mas é que você comece a fazer uma lista de possibilidades e consequências, ou seja, isso eu permito, isso eu aguento, isso eu posso me vivenciar novamente, isso eu não posso. E quais são as consequências se acontecer uma coisa ou outra? Depois estar preparada para quando ele voltar da clínica, porque isso na verdade o interessante teria sido já ir tratando essa questão desde as ressocializações, não já de impacto na saída que fica mais difícil, mas aí você vai ter que ouvir a contrapartida. Vocês são um casal, né? Então ele também vai ter que colocar a parte do acordo de convivência dele, certo? Como falar, que não quero que ele saia sozinho por um tempo, para que ele se fortaleça e tantas outras coisas que precisa ser mudado, sem que isso se torne um gatilho para ele, né? Realmente, Andréia, é fortalecer você para você ter a confiança de falar isso para ele, porque você tá com mais medo de que ser gatilho para ele, e mesmo que isso vá ultrapassar os seus próprios limites, né? Então, vou voltar ao foco. O que você está disposta a aguentar mais, a passar? O que você permitirá, né? Mas a gente vai falar mais sobre, eu vou te responder como você me mandou no WhatsApp, tá? Suelen, bem isso, Romina, eu idealizei ele a vida toda e meu cônjuge é igual. Idealizo uma figura que ele não é. Sim. Tem uma música que eu esqueci agora, que se eu não me engano é do, não sei se é Jota Quest, eu sei que é aquela eu te imagino, eu te conserto, eu faço a cena que eu quiser. É a idealização, né? A gente idealiza e a gente quer ir moldando para ele ser essa idealização que muitas vezes é como a Suelen colocou, veio da família de origem, veio da imagem da figura idealizada do pai. Vejam só o que nós fazemos. Odete, querida, quando conheci o amor exigente, fui trabalhar no meu individual porque sofri muito com meu pai, casei muito cedo e depois consegui quebrar essa questão de projetar no meu marido esses anseios. E fui trabalhando com a minha codependência com a ajuda de profissionais e do grupo. Exatamente, Odete, você veja, né? Você tem uma história linda que muitos de nós conhecemos, algumas aqui assistiram a live essa semana, onde a Odete conta a história dela da superação dela e do marido com amor exigente, mas foi quando ela parou de projetar as questões paternas no marido que provavelmente ela conseguiu dar um passo adiante, né? Thaís, querida, que saudade de você. Hoje desejei na oficina dos sentimentos um feliz dia das filhas adultas, no sentido em que cada participante pudesse se conectar com o pai real, com a dualidade de todo ser humano. Cada um dá o que tem. Até nisso a gente está sintonizada, né, Thaís? Em querer, nesse dia, de alguma maneira, celebrar esse pai real, né? No sentido de que honrar, né? Então, mais uma vez, voltando na questão da lealdade familiar, quando a gente
observa quem é esse pai que eu fiz esse convite a vocês para observar quem é, os impactos, etc. Nós vamos sempre fazer aqueles exercícios que nós já falamos, os exercícios de honrar, perdoar, aceitar, para que nós possamos quebrar o ciclo. Boa noite, boa noite. Meu marido era alcoólatra, hoje meu filho é adicto, nunca coloquei contra o pai. Vera Lúcia, boa noite. Romina, obrigada por suas lives, nos ajuda muito. Obrigada. Oi, Eliana. Letícia, meu pai não bebia, não fumava, porém traía a minha mãe com várias mulheres, era muito ausente. Gente, esse é um outro exemplo bastante pertinente que a Letícia colocou, que traz um outro padrão, né? Não bebia e não fumava, porém traía minha mãe com várias mulheres. Poderia haver uma compulsão sexual, ou, enfim, por outro lado, a sua mãe o perdoava ou tratava como uma mãe, porque a mulher que perdoa diversas vezes, ela está praticamente fazendo o papel da mãe, que é aquela que sempre perdoa, é aquela que sempre tem um posicionamento diferenciado da esposa, né? E você mesma coloca, era muito ausente. Né? Então, cuidado com a repetição de padrões nesse sentido, né? De homens que venham a ter esse comportamento da traição e que você, sem querer, entre nesse enredo de repetir para honrar a sua mãe e, enfim. O mesmo, meu pai traiu a minha mãe, exatamente, Eliana, exatamente, né? E para muitas, inclusive histórias que eu conheço, para algumas pessoas, isso acabou sendo um segredo que os filhos guardavam para preservar o casamento dos próprios pais. Os filhos sabiam das traições ou de uma ou outra e guardavam esse segredo para preservar o casamento dos pais. Vocês já pensaram o peso que é isso para um filho ser responsável pelo casamento dos pais? Ou se achar responsável? A Vera Lúcia, adorei a ideia da mãe. Sou filha de mãe alcoólatra, meu pai não tem vícios. Vamos fazer uma da figura materna também. Alexandre, parabéns pelas palavras. Alexandre Albuquerque. Mara Lopes, sou muito parecida com meu pai, tanto nas atitudes exigentes e às vezes opressoras, quanto nas ações positivas. Aprendi com meu pai a ser gentil com todas as pessoas, a ser estudiosa nos meus projetos. Quantas descobertas hoje, hein, Mara? Já falamos hoje à tarde também. Que bom, gente, que vocês conseguem refletir em cima das lives. É algo muito trabalhoso de desidealizar pai e mãe. Para mim está sendo necessário muito amor e o exercício constante de me colocar no lugar da criança do pai ou da mãe, olhar com amor e aceitar como foi. Exatamente, né? Acolher a criança interna, aceitação, honra e perdão, agradecer pelo que eles deram e seguir em frente. Muito esclarecedor, Romina, este trabalho que você está desenvolvendo é maravilhoso, acolhe muitas dores. Obrigada, Thaís. Você também. Gabriel, a minha é demais. Não sei quem é demais, a minha, mas obrigada, Gabriel, de você estar aqui de novo. Mãe sempre muito doente, pai se dedicou à esposa. Filhos ficaram muito às margens desse relacionamento. Vamos falar disso, querida Simone. Rosângela, ótima reflexão. Renata, adoraria também a versão da mãe. Vamos fazer. Nunca imaginei deixar o herói ver o homem. Giovana, meu pai está sendo desconstruído, porém, apesar da dor, a liberdade dessa desconstrução está sendo maravilhosa. Perfeitamente, né? Nunca imaginei deixar o herói ver o homem. Eu também passei por esse processo na minha vida, passo até hoje, desconstruo e reconstruo, mas é bastante difícil, mas muito libertador, porque a gente aceita como é, né? Quero um laço com minha esposa e filhos, Alexandre Albuquerque está colocando aqui. Um laço e não um nó. Alexandre, depende de ambos, né? Vamos pensar que o relacionamento é dual, o relacionamento é feito 50% cada um e precisamos que todos façam a sua parte e sempre estamos juntos para poder auxiliar vocês nesses caminhos. Só de você falar que nunca vamos suprir a presença do pai, já mudei meu ponto de vista. Sem dúvida, você está falando dessa questão em relação aos filhos, né? Não vamos, não vamos. Isso é importantíssimo para tirar os nossos pesos,
porque senão a gente quer dar tanto para os nossos filhos porque eles não tiveram do pai, que nós vamos repetir, inclusive, processos complicados, né? Romina, as filhas são mais afetadas do que os filhos? Se sim, por quê? Então, não é que são mais afetadas. As filhas são afetadas em determinados aspectos de projeção, muito mais relacionados à questão da projeção em relacionamentos afetivos, da projeção, inclusive, na área profissional, visto que a parentalidade é o que nos mune dessa coragem profissional e tudo mais. Agora, os filhos homens, eles são impactados de outras formas. Eles podem ser impactados em aspectos também emocionais, sem dúvida, mas em aspectos relacionados com a sua virilidade, com a sua hombridade, com a delinquência, com padrões de violência. Os filhos de usuários são impactados de ambos, os dois, de formas diferentes. As filhas não são mais, não. O que a gente está falando aqui hoje é que a gente está focando mais especificamente na figura paterna, na relação com a codependência. Mas quando a gente fala de impacto nos filhos, tanto se dá com o homem quanto a mulher. Parabéns pelo projeto Laços, obrigada, Thaís. Simone quer participar, Lúcia quer participar, Lúcia, Alexandre está travando, Lúcia quer, Eunice ok. Normal para mim, quero, tudo ok, eu quero. Romina, gostaria que meu dia tivesse 48 horas para poder fazer este seu curso, mas com 2 formações de CS em andamento, o tempo talvez não seja possível. Ah, que pena, querida, mas só para vocês saberem, o curso vai acontecer aos sábados e quem não quiser, não puder acompanhar em tempo real, pode também acompanhar o curso que vai ser gravado. Mas é claro que acompanhar em tempo real é muito importante para que a gente possa fazer as interações. Já quero muito, tal, quero divulgar o projeto Laços, qual o contato? Gente, me falam e é verdade, eu sou muito ruim nesse negócio de marketing, tá? Eu sou boa em outras coisas, mas marketing não. Eu não acho aqui, eu não tô achando o lugar que eu possa escrever o e-mail para vocês. Então eu vou falar e vocês que são minhas assistentes virtuais puderem fazer a gentileza de colocar o e-mail aí. Curso Projeto Laços, né? @gmail.com. Curso Projeto Lacos@gmail.com. Vocês vão mandar o e-mail para esse endereço e aí eu vou mandar para vocês o conteúdo programático, o valor do curso, o valor com desconto, as datas, né? Ele vai começar em agosto e vai terminar em outubro, como funciona, etc. Alguém pode fazer a gentileza de escrever o e-mail aqui. Essa semana a gente já deve ter página de Facebook, de Instagram criada com mais informações para vocês irem acompanhando também. Mas como esse lançamento foi em primeira mão ontem com o Gabriel e aqui hoje, eu não sei dizer, gente, se a gente já não preenche isso já, tá? Só pela divulgação do e-mail. Então, quem quiser divulgar, por enquanto, nós temos esse e-mail para pedir a proposta. Como eu disse, as vagas são limitadas para que a gente possa fazer um trabalho vivencial. Cristiane, meu marido é adicto na ativa, meus filhos são pequenos, como não afetar a imagem do pai com os pequenos durante esse período? Então, Cristiane, as crianças têm antenas, né? Antenas parabólicas. Então, por mais que a gente ache que elas não sabem o que está acontecendo, ou que ainda isso ou aquilo, elas sabem, elas captam e percebem o clima da casa, né? Eu não sei exatamente a idade dos seus filhos, nem sei o quanto você já teve oportunidade, ou se teve ou ainda não, de conversar sobre se isso já foi exposto ou não, o que eles já presenciaram, mas é fundamental entender que os filhos são sim impactados, que nós precisamos ter um olhar especial para os filhos de dependentes químicos e que precisamos trabalhar com a verdade a partir do momento em que, claro, eles tenham condições de entender essa verdade. Mas esse, Cristiane, é um outro assunto, né? É uma live que, inclusive, eu fiz no meu Instagram. Eu não sei se tá salva lá. Eu acho que não, mas eu tô tentando salvar minhas lives e juntar tudo num lugar só.
Eu fiz uma live com a Roberta Lima, que é do Amor Exigentinho. A Roberta estuda a questão do impacto nas crianças, então eu sugiro que você, se quiser, siga a Roberta Lima, que ela pode dar um pouco mais assertivamente esse panorama da questão do impacto nas crianças. Meu pai faleceu, eu tinha 4 anos, nunca fez uso de álcool ou drogas, porém eu percebo padrões repetitivos de relacionamento e sempre muito carente de atenção. Exato, Lúcia, você perdeu seu pai quando você era criança, então você idealizou esse pai, você não teve a figura da paternalidade que preencheu o seu vazio e por isso você busca relacionamentos e se coloca nesse relacionamento nessa função da carência afetiva que você não teve suprida pela ausência física, né? Ele faleceu. Então, as mortes precoces são agentes estressores do sistema familiar. O sistema familiar sofre com as mortes precoces. Letícia, muito obrigada, sua maravilhosa, amo suas palestras, obrigada. Boa noite, Vera Lúcia, boa noite, minha linda, atrasada, mas cheguei, ufa. Eu fui visitar minha filha na clínica hoje, estou muito feliz que ela está bem, graças a Jesus Cristo. Que bom, Vera, que bom, fico feliz que vocês tragam notícias boas também. Meu pai foi ausente, sem violência, foi um adicto abstinente antes do meu nascimento. Assistindo hoje, percebi que o meu pai era codependente da minha mãe. Como quebrar esse padrão de codependência e adicção? Isso mesmo, Cristiane. Através das nossas descobertas, dos nossos padrões transgeracionais, nós vamos começar então a acessar formas de construir novos padrões, né? E essa é a dinâmica da abordagem sistêmica. Então, eu reconheço para poder fazer diferente. E aí, mais uma vez, eu falo para vocês que nós que estamos aqui somos desbravadores de novos ciclos familiares. Nós estamos aqui quebrando as nossas correntes, mas estamos ao mesmo tempo quebrando correntes do elo tóxico e nocivo de todo um sistema familiar ancestral e futuro. Percebam a importância de nós estarmos aqui. E eu enxergo dessa forma. Cláudia, meu filho mais novo falou para o pai que não gosta dele. Me preocupo dele estar sofrendo. Meu marido quase o agrediu. Penso que devo sair de casa para evitar transtornos. Eu não sei exatamente qual o contexto, Cláudia, na idade do seu filho, o que o seu marido faz uso ou não, em que fase do relacionamento vocês estão, enfim, não sei o contexto para te dar um retorno específico, mas a questão da agressão ou da quase agressão por ouvir que o filho não gosta é algo preocupante, né? Porque falta maturidade emocional, talvez, do marido, no caso, né? Mas enfim, para poder te dar um retorno mais específico, eu precisaria conhecer um pouco melhor o contexto. Andréia, obrigada, Romina. Vou te chamar depois. A música é do Cazuza, só pro meu prazer. É do Cazuza, Thaís? Sério? Eu pensei que era do Jota Quest, só pro meu prazer. Eu sempre penso nessa música quando eu penso nessa imaginário, sabe? Da gente querer consertar para caber dentro do nosso imaginário e pessoas que passam a vida tentando consertar, né? Também tem aquela da fazer igual o Luiz Fernando, começar a cantar nas lives, Luiz Fernando do Amor Exigente. Aquela da Paula Toller, né? Tira essa bermuda que eu quero você sério, tipo, né? Eu quero começar a moldar o outro, né? Como a gente tem dificuldade de aceitar as pessoas como elas são, né? Ana Cláudia Souza, boa noite, amada Romina, boa noite, querida. Aline, gratidão, gratidão, Eduarda, Dora. Qual o e-mail para o curso? Renata Velar, querida, muito obrigada por você ter escrito aqui para mim. O William também. Giovana também já colocou, a Su, Simone, pronto. Agora eu não sou marqueteira, mas minhas seguidoras são, meus seguidores são, né? Gratidão, Romina, por me brindar com seus conhecimentos. Saudades das suas lives, Adélia Feitosa. Gostaria que você pudesse falar na próxima influência da mãe. Vamos falar na semana que vem. Alessandra, obrigada por também ajudar. Romina, esse assunto foi para mim de importante conhecimento nas questões da minha família. Um novo olhar nas atitudes de cada um e em tudo que já vivi.
Gente, vocês já perceberam que em toda live alguém em algum momento fala de um insight que teve na live? E isso eu me lembro muito do Padre Haroldo falando, quando ele recebia milhões e milhões para angariados com muito esforço, né, para poder investir tudo que ele investia no Instituto Padre Haroldo, somente para investir ali, né? Aí falavam, padre, mas por que que o senhor investe tanto dinheiro aqui para tratar os dependentes químicos, né, que tem a chance tão baixa, o percentual tão baixo de recuperação, etc. Aí ele falou: bom, se esses milhões que eu recebi a minha vida inteira angariando dinheiro do Brasil, dos Estados Unidos para pôr nessa instituição, se isso salvar uma vida, já valeu esses milhões, né? E é isso mesmo. Se essa live aqui, de alguma maneira, cai a ficha para alguém, tchau, né? Eu brinco com vocês. Vamos parar. Terminamos a missão de hoje. Obrigada, Nara. Cláudia Denise, filho de 16 anos, e seu filho adolescente e o seu marido com pouca maturidade para entender esse processo dele, né? É uma fase estressora da linha do tempo, do ciclo vital familiar, né? Ele entrando na adolescência, ele adolescente e o pai ainda com uma maturidade baixa maturidade para entender a questão que está acontecendo. Na verdade, quem tem esposo tendo recaídas, ficou internado e saiu em maio. Exatamente. Então, o pai, com pouca maturidade emocional, para entender um filho dizendo que não gosta dele, sendo que ele usa. Então, esse dizer não gosto de você pode significar tantas coisas. Certamente o filho gosta dele, mas não gosta do comportamento dele e não consegue ter o discernimento de separar o usuário da doença. E aí o que que acontece? Ele vai falar para o pai que não gosta dele. O pai maduro emocionalmente, ele vai querer entender o que está por trás dessa fala do filho e não querer agredir. Então aí é que eu digo que vem a questão da imaturidade que você esclarece agora, né? Se ele está tendo recaídas emocionais, recaídas na droga, está recaído emocionalmente. Miriam, mais um domingo iluminado, por suas preciosas contribuições, gratidão, querida. Gente, eu que agradeço. Nós estamos terminando, né? São 7h10, já passamos alguns minutinhos. Eu gostaria de saber se vocês querem perguntar algo mais para que eu possa responder ainda sobre essa dinâmica do pai. Caso contrário, a gente encerra por hoje. Vou então preparar para domingo que vem uma live para a gente falar sobre a maternalidade, já que muitas de vocês colocaram aqui a importância do outro lado, né, do impacto da mãe na codependência. Convido vocês a ficarem com essa reflexão sobre a paternalidade de vocês. Convido quem desejar a vir então conosco no projeto Laços a partir de agosto. Quem puder, como eu sempre peço para vocês, compartilhar a live para que ela chegue em pessoas mais e mais, que a gente possa ajudar. Eu vejo que vocês compartilham, eu vejo o número de seguidores crescendo na página, eu vejo pessoas novas cada vez mais aqui, então eu sei que isso está acontecendo porque vocês também ajudam nessa mensagem, né, de levar essa mensagem. Então, peço a vocês que continuem me ajudando nesse sentido. Essa live fala sobre sermos apenas gente. Os pais também são gente, não são heróis e não são somente vilões, somos humanos. Não, não são somente vilões, né? Mas muitas vezes é isso aí. Ora a gente vê herói, ora a gente vê vilão. A questão é não projetar no outro, perdoar e aceitar o que tivemos e desconstruir essa imagem idealizada que a gente projeta nas nossas relações conjugais e por isso e a live sobre Padre Haroldo? Queremos. Gente, eu até trouxe hoje aqui, olha, que bom que vocês lembraram. Esse aqui é o livro que eu escrevi do Padre Haroldo, Uma Só Palavra, e eu tenho dois pais na minha vida. O meu pai, Ricardo, que faleceu aos 58 anos, meu pai foi assassinado, foi tirado de nós e nós não sabemos até hoje o porquê. Foi um impacto emocional muito grande na minha vida.
mas que de qualquer maneira me ajudou a ser mais forte, mais resiliente e que mais adiante me proporcionou ter a oportunidade de me dar a oportunidade de sentir uma segunda paternalidade, que foi com o Padre Haroldo, né? Padre Haroldo fez parte da minha vida até o último momento. Para quem é católico, eu tenho uma página que eu criei para ele, a novena de Nossa Senhora de Guadalupe, que o Padre Haroldo me pediu para criar essa página. Ele era muito fã, né, da internet e ele escreveu um livro pela Loyola, essa novena, mas ele falou: Minha filha, por favor, você, como jornalista, pode me ajudar a divulgar a palavra de né, Nossa Senhora de Guadalupe? E aí nós fizemos a página. Quem quiser seguir, é uma novena maravilhosa. Eu, católica, faço sempre que eu preciso e para mim é muito bacana. Então, quem quiser seguir lá, a página é Novena de Nossa Senhora de Guadalupe. E eu trouxe esse livrinho para mostrar para vocês que ele também está aqui comigo hoje, né? Os meus dois pais, que agora estão no céu, o pai humano e o pai santo, né? Graças a Deus eu tive essas duas referências. E dizer para vocês que eu vou estudar como, eu ainda não sei como que é feito no Facebook, porque eu sempre fiz no Instagram, mas eu vou colocar esse livro para sorteio aqui para vocês, tá? Eu ainda não sei como faz sorteio no Facebook, mas eu vou descobrir e vou colocar o livro do Padre Haroldo, Uma Só Palavra, o legado de Padre Haroldo para o tratamento da dependência química, que eu escrevi há cerca de 10 anos com ele, tá certo? Muito obrigada por tudo, muito obrigada por hoje. Gratidão a vocês, gratidão às memórias das paternalidades, das nossas paternalidades, que os nossos pais vivos ou falecidos, que os nossos pais heróis ou não heróis, que possam ser humanizados através do nosso amor, possam ser honrados, respeitados, amados em sua integralidade e que nós possamos apenas ser filhas e filhos dessas figuras que nos colocaram no mundo, que nos deram o melhor que podiam ter dado e que possamos não projetar em indivíduos que não tem nada a ver com os nossos pais a possibilidade de criar relacionamentos disfuncionais. Vamos pedir nesse dia que essa energia deixe conosco somente aquilo de bom que os nossos pais nos deram, que em primeiro lugar foi a vida, né? Então, independente de qualquer coisa, eles nos deram a vida. Então, agradecemos a isso nesse Dia dos Pais, nesse finalzinho de Dia dos Pais, e eu desejo a vocês uma maravilhosa semana, com muito amor, com muita transformação. Saudades do Padre Haroldo também. Eu quero, vou fazer sorteio. Boa noite, querido Alexandre, Simone, todos vocês. Gostei muito da proposta do curso, pois ouço muito falarem de como os pais devem tratar seus filhos adictos, mas para esposas tem pouco material. Hoje meu marido está há 3 meses numa clínica e estou buscando conhecimento para não errar pela ignorância. Legal, Fernanda. Me escreve que eu te respondo. Gratidão a todos. Meu domingo termina melhor e minha semana se inicia mais esclarecida. Eunice, por favor, me passe o endereço eletrônico da Roberta Lima. Instagram, Roberta, arroba Roberta Lima, tá? Se por acaso não for esse, Eunice, que eu não sei nem o meu, você viu que eu não sou boa de marketing, não sei nem o meu. Se eu errar o da Roberta, manda uma mensagem para mim que eu te passo o contato, tá bom? Ricardo, muito obrigada a você também. O nome do meu pai era Ricardo. Eu amo esse nome. Honro esse nome, que bom que tinha o Ricardo entre nós hoje. Olha só como as coisas são. Gente, muito obrigada, boa noite. Eu vou parar por aqui, senão eu não vou parar de falar hoje. Adoro estar aqui com vocês. Letícia, boa noite. Deus abençoe a vida de todos vocês. É isso mesmo. Amém. Muito obrigada. Beijão e até domingo que vem. Gratidão é minha. Tchau, gente. Boa noite. Beijo.